Em um mundo onde as luzes brilham mais do que nunca, as sombras de alguns ícones se tornam impossíveis de ignorar. O que acontece quando os rostos mais venerados do entretenimento deixam cair suas máscaras e revelam um lado que ninguém imaginava? Desde premiações que se tornaram desconfortáveis até declarações que destruíram carreiras, o que parecia um pedestal inquebrantável se transforma em uma queda livre de impacto mundial. Hoje, vamos te levar ao coração dos escândalos mais chocantes que abalaram Hollywood, expondo figuras que um dia foram intocáveis, mas cujos atos deixaram cicatrizes indeléveis em quem estava ao seu redor. Prepare-se para uma viagem pelos cantos mais sombrios da fama. O que você está prestes a descobrir mudará para sempre a forma como você vê esses ídolos. Jenny McCarthy e Justin Bieber. O que acontece quando as ações de uma pessoa no palco cruzam a linha do que é aceitável? Nos American Music Awards de 2012, Jenny McCarthy protagonizou um dos momentos mais controversos da história do evento. Durante a entrega do prêmio de álbum de rock pop do ano, McCarthy, então com 39 anos, se lançou sobre o jovem Justin Bieber, que tinha apenas 18 anos. Ela o beijou sem consentimento e o tocou de forma inadequada no palco, deixando o público atônito. Bieber, visivelmente desconfortável, tentou se afastar, mas McCarthy persistiu. Mais tarde, suas declarações só serviram para agravar o escândalo. Ela comentou publicamente que não conseguia evitar porque Bieber era delicioso, finalizando com uma piada inquietante sobre querer arrancar a cabeça dele e comê-la. O incidente reabriu debates sobre consentimento em normas sociais, especialmente no que diz respeito ao assédio de mulheres em relação a homens jovens. Se os papéis tivessem sido invertidos, a reação pública teria sido mais severa? Esse momento marcou um precedente em como o público analisa essas dinâmicas. Se os papéis tivessem sido invertidos, a reação pública teria sido mais severa. Este momento abriu um precedente na forma como o público analisa essas dinâmicas. Segundo estudos realizados pela Universidade da Califórnia, apenas 4% dos casos de assédio sexual denunciados têm um homem como vítima, o que reflete um subregistro significativo devido ao estigma social. Morgan Freeman, aclamado por seus papéis icônicos e voz inconfundível, viu sua carreira manchada em 2018. Várias mulheres, incluindo assistentes de produção e colegas, o acusaram de comentários sexuais inadequados e toques indesejados nos sets de filmagem. Uma assistente de produção afirmou que Freeman tentou levantar sua saia repetidamente durante as gravações de Boy in Style em 2015, enquanto outra relatou incidentes semelhantes em Now You See Me em 2012. Embora Freeman tenha emitido um pedido de desculpas público, alegando que nunca foi sua intenção incomodar ninguém, os relatos das vítimas traçaram uma realidade diferente. As equipes de produção chegaram a estabelecer protocolos para evitar que as mulheres ficassem sozinhas com ele, o que fala do impacto de sua conduta no ambiente de trabalho. Apesar de seu legado como ator, essas acusações deixaram uma mancha em sua imagem pública. Em 2021, um estudo do The Hollywood Reporter revelou que 80% das mulheres na indústria do cinema enfrentaram algum tipo de assédio sexual, mostrando quão generalizado é esse problema. Andy Dick, conhecido por seu humor irreverente, acumulou uma lista preocupante de denúncias ao longo de sua carreira. Em 2018, ele foi condenado por agredir sexualmente um motorista de Uber, um incidente que o levou a receber uma sentença de 90 dias de prisão e a ser registrado como criminoso sexual. Mas esse não foi um fato isolado. Em 2022, Dick enfrentou novas acusações por tocar inadequadamente um homem, se juntando a uma longa lista de denúncias de comportamento perturbador em sets e eventos públicos. Esses incidentes, somados ao seu histórico de ações controversas, destruíram sua reputação profissional e pessoal. De ser uma figura excêntrica e cômica, passou a ser considerado um predador aos olhos do público. O caso dele exemplifica como os padrões de comportamento inadequado não afetam apenas as vítimas, mas também destroem carreiras inteiras. Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, os incidentes sexuais representam mais de 40% dos casos denunciados, refletindo a dificuldade de erradicar este tipo de comportamento. Sigel Cosby, mais conhecido como Didi, tem estado sob escrutínio público não apenas por sua música e negócios, mas também por graves acusações pessoais. Em 2023, sua ex-parceira Cassie Ventura o denunciou por uma década de abuso físico, emocional e sexual. Segundo os relatos, Didi usava drogas e álcool para exercer controle sobre Cassie, forçando-a em algumas ocasiões a situações não consensuais. Embora a demanda tenha sido resolvida fora dos tribunais, seu impacto gerou um efeito dominó.
Outras mulheres, incluindo Joy Dick e April Lampros, apresentaram denúncias semelhantes que remontam à década de 90. Essas acusações colocaram em xeque a reputação do Didi, um homem que tem sido considerado uma figura icônica da indústria musical. Embora ele tenha negado categoricamente as acusações, com o vídeo de hoje eu vou contar a verdadeira história das pessoas que, na sombra dessas denúncias, continuam afetando seu legado. Segundo a organização RAIN, Rede Nacional de Violação, Abuso e Incesto, 80% dos abusos sexuais são cometidos por alguém conhecido pela vítima, o que destaca a dinâmica de poder em relações abusivas. Em 2017, a atriz Hilary Brunton revelou que a Fleck a tocou de forma inadequada durante uma aparição no programa TRL, um Censor em 2003. A isso se somaram relatos como o de Angelina Margulies Tendler, que afirmou que a Fleck a tocou de forma inadequada em uma festa do Globo de Ouro em 2014. Embora a Fleck tenha emitido desculpas públicas por suas ações, o escrutínio sobre seu comportamento aumentou quando Ross M. Govan apontou como cúmplice de Harvey Weinstein, alegando que ele estava ciente de seus crimes e não fez nada a respeito. Essas acusações mancharam a imagem pública de Affleck, destacando as dinâmicas de cumplicidade e a responsabilidade de figuras influentes na indústria. Em um relatório de 2020, a Universidade de Stanford indicou que 60% das pessoas que testemunham assédio no local de trabalho preferem permanecer em silêncio, uma tendência impulsionada pelo medo de represálias ou perda de oportunidades. Kevin Spacey, um ator premiado e admirado por anos, caiu em desgraça após múltiplas denúncias de assédio sexual. Em 2017, Anthony Rabo acusou de ter feito avanços indesejados em relação a ele quando tinha 14 anos. Esse testemunho abriu as portas para que outros homens compartilhassem relatos semelhantes, o que resultou em uma série de processos tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. As consequências foram imediatas. Spacey foi demitido da bem-sucedida série House of Cards e foi removido de vários projetos cinematográficos. Embora Spacey tenha negado as acusações, o dano à sua carreira é irreversível. Seu caso se tornou um dos mais emblemáticos do movimento #MeToo, destacando como figuras influentes podem usar sua posição para abusar de outras e como as vítimas encontram força ao se unirem para expor a verdade. Segundo um estudo de 2019. Música, segundo um estudo de 2010. Da revista Psychology Today, segundo um estudo de 2019 da revista Psychology Today, as vítimas de assédio por parte de figuras de autoridade são menos propensas a denunciar devido ao medo de represálias e à percepção de invulnerabilidade do agressor. James Franco, que já foi considerado um talento versátil em Hollywood, enfrentou sua queda após graves acusações de comportamento inadequado. Em 2018, 5 mulheres, incluindo ex-alunas de sua escola de atuação Estúdio 4, o apontaram por se aproveitar de sua posição de poder. Segundo os relatos, Franco criava situações desconfortáveis ao pressionar as alunas a participar de cenas com conteúdo sexual explícito. Às vezes, fora do contexto do ensino. Uma das denunciantes, Violet Paley, também acusou Franco de forçá-la a situações íntimas indesejadas enquanto eram um casal. As consequências não demoraram a chegar. Em 2019, Franco resolveu uma ação coletiva pagando mais de $2 milhões às ex-alunas, o que levou ao fechamento definitivo do Estúdio 4. Sua reputação ficou severamente danificada e ele perdeu projetos importantes. Embora Franco tenha admitido parte de sua conduta, afirmou que estava buscando aprender com seus erros. Segundo um relatório do Centro Nacional de Recursos contra o Assédio Sexual, as pessoas em posições de autoridade representam 30% dos casos de abuso reportados em ambientes educacionais. T.J. Miller. O ator e comediante T.J. Miller foi acusado de assédio sexual em 2 contextos distintos. Durante sua época na universidade e no set da série Silicon Valley. Na época da universidade, uma ex-colega o acusou de agressão sexual e comportamentos violentos, afirmando que esses episódios marcaram sua vida de maneira profunda. Anos depois, a atriz Alice Vetterlund, colega de elenco em Silicon Valley, o descreveu como um assediador que tornava o ambiente de trabalho um lugar hostil. Miller negou as acusações da universidade, alegando que vinham de alguém com rancor, mas o dano já estava feito. Sua reputação como comediante excêntrico ficou manchada, e as oportunidades em Hollywood começaram a diminuir consideravelmente.
O caso exemplifica como um histórico de comportamento inadequado pode voltar a afetar mesmo décadas depois. Um estudo da Universidade de Michigan revelou que 70% das pessoas acusadas de assédio reincidem em seus padrões se não enfrentarem consequências significativas. Jenny Masterson, conhecido por seu papel em That 70s Show, enfrentou graves acusações de agressão sexual por parte de 3 mulheres em 2017. Segundo os depoimentos, os incidentes ocorreram entre 2001 e 2003, na residência de Masterson. As denunciantes, todas ex-membros da Igreja da Cientologia, afirmaram que os líderes da igreja tentaram dissuadi-las de apresentar queixas. Após anos de batalha legal, Masterson foi condenado em 2023 a entre 30 anos e prisão perpétua. Esse caso não só afetou a carreira de Masterson, mas também expôs o papel da Cientologia em encobrimentos relacionados aos seus membros mais proeminentes. A condenação marcou um precedente em casos de abuso relacionados a figuras públicas. Segundo uma pesquisa de 2019, as vítimas de agressão dentro de organizações fechadas, como seitas ou igrejas, demoram em média 10 anos para denunciar devido à pressão social e psicológica. Olá, eu sou Lucas, da comunidade da cidade de Chihuahua. George Takei, querido por gerações como Sulu em Star Trek, enfrentou acusações em 2017 que abalaram sua imagem pública. E tocou sem seu consentimento. Embora Brunton tenha se retratado de partes de seu testemunho mais tarde, o dano à reputação de Takei já estava feito. A comunidade ficou dividida. Alguns defenderam Takei por seu histórico limpo, enquanto outros questionaram como o caso foi tratado pela mídia. O debate em torno desse caso destacou os desafios de diferenciar entre acusações legítimas e depoimentos inconsistentes, sobraiando a importância de uma abordagem justa em denúncias públicas. Em 80% dos casos midiáticos de acusações de abuso, as redes sociais intensificam o impacto na reputação da pessoa acusada, mesmo que depois se prove sua inocência. Jeffrey Piven, conhecido por seu papel na série Entourage, se tornou o centro da polêmica em 2017, quando America Belamar, uma estrela de reality show, o acusou publicamente de assédio sexual. Belamar afirmou que Piven a tocou sem seu consentimento durante as gravações da série e em outros encontros fora do set. Pouco depois, outras mulheres se juntaram ao coro de acusações, descrevendo experiências semelhantes com o ator. Essas denúncias se estenderam ao longo dos anos e traçaram um padrão de comportamento inadequado. Piven negou categoricamente todas as acusações e afirmou que os encontros tinham sido consensuais. No entanto, a crescente quantidade de denúncias e a pressão da mídia levaram a que ele fosse retirado de projetos importantes, afetando significativamente sua carreira em Hollywood. O caso destacou o poder das plataformas digitais, onde as acusações se amplificaram rapidamente, influenciando as decisões das produtoras. Em um estudo realizado por Marie em 2018, 55% dos executivos de Hollywood admitiram que a percepção pública influencia diretamente a continuidade de projetos relacionados a atores acusados de má conduta. Kylie Massey, uma das estrelas mais lembradas do Disney Channel, viu sua reputação destruída em 2019. Uma jovem e sua mãe o denunciaram por enviar mensagens, fotos e vídeos inadequados através das redes sociais. Segundo os relatos, essas trocas aconteceram entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Massey negou as acusações, afirmando que tudo fazia parte de uma conspiração para prejudicá-lo. Apesar de sua defesa, as acusações ganharam relevância devido ao papel de Massey como ator infantil, o que intensificou a indignação pública. O caso evidenciou os riscos das interações digitais e a responsabilidade das figuras públicas em plataformas virtuais. Segundo um estudo de 2021, 75% dos casos de assédio digital envolvem pessoas menores de idade como vítimas, o que destaca a vulnerabilidade dos jovens em ambientes virtuais. Richard Branson, magnata por trás do Grupo Virginia, enfrentou sérias acusações relacionadas à rede de tráfico de Jeffrey Epstein. Virginia Giuffre, uma das principais denunciantes do caso Epstein, apontou Branson como um dos homens poderosos envolvidos em atividades inadequadas na ilha privada de Epstein. No entanto, Branson negou categoricamente as acusações, classificando-as como infundadas. Diferente de outros acusados no caso Epstein,
Branson não enfrentou ações legais devido à falta de provas concretas contra ele. O que é isso? O que é isso exatamente? Segundo um estudo da Universidade de Harvard, John Travolta, famoso por seus papéis icônicos em Grease e Pulp Fiction. No caso de quem já viu o vídeo, vocês sabem que não é a primeira vez que um vídeo desse tipo aparece por aqui. Registra-se que, no caso de quem já viu o vídeo, em 2012, 2 terapeutas entraram com ações legais. Foram apresentadas ações da empresa. Foram apresentadas ações dos estúdios e são os sentimentos da gestão, na administração. Embora essas ações tenham sido posteriormente rejeitadas, essas ações foram distribuídas nas estações. E foi apresentado, no caso de quem já viu o vídeo, um incidente do ano 2000 que mostrou um padrão semelhante. Registra-se que, no caso de quem já viu o vídeo, um massagista afirmou que Travolta fez insinuações sexuais em um hotel de luxo na Califórnia. As múltiplas denúncias afetaram a percepção pública de Travolta. Seu caso ilustra como as acusações persistentes podem deixar uma mancha indelével na reputação. A educação é mais existente, mas em determinados momentos, o fato de que a educação é um meio, mesmo sem um veredicto judicial, se implora no mundo. Segundo um relatório do New York Times, e é um tema que tem a ver com as instituições, 60% das denúncias rejeitadas em Hollywood estão ligadas às instituições. Continuam influenciando negativamente as carreiras dos acusados. Uma mulher afirmou que na década de 1980 foi a fé da mulher e o uso da missa. Seu segurança forçou a partir de um momento em que seu corpo foi virado. Stallone e segurança forçaram atos. Outra acusação surgiu pouco depois. Desta vez, uma mulher alegou que Stallone havia cometido atos inadequados no início dos anos 90, o que levou a uma investigação policial. No entanto, a promotoria decidiu não apresentar acusações devido à falta de provas conclusivas e ao vencimento do prazo de prescrição. Apesar disso, as denúncias deixaram uma sombra sobre a figura pública de Stallone, marcando um contraste com a imagem heróica que ele projetava em seus filmes. Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, apenas 35% dos casos de agressão sexual denunciados entre 1982 e 1999 resultaram em acusações formais, principalmente devido à falta de provas. Chris Knott, conhecido por seu papel em Sex and the City, foi acusado de assédio e agressão sexual por várias mulheres em 2021. As denúncias detalhavam incidentes ocorridos entre os anos de 2004 e 2015. Uma mulher afirmou que Knott enganou ao fingir interesse profissional, só para depois se comportar de maneira inadequada. Outra acusação surgiu de um encontro em Nova York, onde Knott supostamente ultrapassou limites sem consentimento. Essas denúncias levaram ao desligamento de Knott de sua agência de talentos e de projetos importantes, como seu papel em The Equalizer. Apesar de negar todas as acusações, sua reputação ficou severamente danificada e ele foi incluído na lista negra de Hollywood. Um estudo de 2020 revelou que 82% dos casos de assédio denunciados na indústria do entretenimento afetam diretamente as oportunidades de trabalho do acusado, mesmo antes de um julgamento. Shin Seattle, conhecido por seus filmes de ação, enfrentou várias denúncias de conduta inadequada em relação a mulheres. Atrizes como Portia de Rossi e Juliana Margulies relataram incidentes em que Seagal supostamente as assediou durante audições ou reuniões de trabalho. De Rossi mencionou que Seagal tentou baixar os zíperes de suas calças durante um teste, enquanto Margulies afirmou que ele levou uma arma para o encontro com ela para intimidá-la. Apesar das acusações, Seagal nunca enfrentou acusações legais, mas sua reputação ficou gravemente danificada. O caso dele destacou os abusos de poder em Hollywood e como as vítimas enfrentam barreiras significativas para denunciar. Segundo um relatório da Organização Mundial do Trabalho, 48% das mulheres que denunciam assédio na indústria do entretenimento afirmam que os incidentes ocorreram durante audições. CeeLo Green, cantor e figura proeminente na indústria musical, enfrentou sérias acusações em 2012 quando uma mulher o denunciou por ter drogado ela sem seu consentimento. Segundo a vítima, após consumir algumas bebidas com Green, ela perdeu a consciência e acordou no dia seguinte sem lembrar o que aconteceu.
As declarações de Green nas redes sociais, onde ele argumentava que não é violação se a vítima está inconsciente, agravaram a situação. Hoje vamos ver como fazer um vídeo da série de vídeos do YouTube. Agravaram a situação. Hoje vamos ver como fazer um vídeo da série de vídeos do YouTube. Um relatório de 2017 revelou que declarações públicas inadequadas em casos de assédio podem aumentar em 60% a desaprovação social em relação aos acusados. Cassie Affleck, ator e diretor reconhecido, enfrentou várias acusações de assédio sexual em 2010, apresentadas por duas mulheres que trabalharam em seu falso documentário I'm Still Here. A produtora Amanda White e a diretora de fotografia Madalena York denunciaram que Affleck as submeteu a comentários inadequados e comportamentos que as fizeram se sentir inseguras no set. White alegou que Affleck tentou forçá-la a compartilhar um quarto de hotel e York afirmou que o ator entrou na cama dela sem seu consentimento. Ambos os casos foram resolvidos fora dos tribunais por meio de acordos financeiros, mas as acusações ressurgiram durante a temporada de prêmios de 2016, quando Affleck foi indicado ao Oscar por Manchester by the Sea. Embora tenha ganhado o prêmio, as denúncias deixaram uma marca em sua reputação, gerando debates sobre a ética de premiar figuras acusadas de má conduta. Segundo uma pesquisa de 2017 da Time's Up, 75% das mulheres da indústria cinematográfica relataram ter experimentado assédio sexual em algum momento de suas carreiras. Charlie Sheen, conhecido por seu papel em Two and a Half Men, enfrentou sérias acusações que mancharam sua carreira. Em 2017, Cosby Freeman, ex-estrela infantil, alegou que Sheen havia agredido sexualmente Cosby Harvey durante as filmagens de Lucas em 1986. E um pouco de suficiência e um pouco. Freeman confessou, anos depois, que Sheen o manipulou, usando sua posição como ator mais velho. Além dessas denúncias, Sheen foi apontado por várias mulheres por conduta inadequada e um pouco de suficiência somado ao seu histórico de abuso de substâncias e comportamentos erráticos. Embora Sheen tenha negado veementemente todas as acusações, sua imagem pública ficou profundamente danificada e sua carreira nunca se recuperou completamente. Um estudo de 2018 revelou que 50% das vítimas de abuso na indústria do entretenimento eram menores de idade no momento dos incidentes relatados. Drexel, ex-estrela do programa American Ninja Warrior, foi preso em 2020 por acusações relacionadas à conduta sexual inadequada com uma menor. Segundo os relatos, Drexel manteve uma relação ilícita com a vítima, que começou quando ela tinha 15 anos. À medida que o caso se desenrolou, surgiram mais detalhes perturbadores, incluindo manipulação psicológica e assédio. Após sua prisão, a rede NBC removeu todas as aparições de Drexel no programa, de forma abrupta. À medida que o caso se desenrolou, surgiram mais detalhes perturbadores, incluindo manipulação psicológica e assédio. Após sua prisão, a NBC removeu todas as aparições de Drexel no programa, fora do nariz, condenando publicamente seu suposto comportamento. Segundo um estudo de 2019, 35% dos casos de abuso sexual no âmbito esportivo envolvem menores de idade, destacando a vulnerabilidade dessa população. Bill Cosby, que já foi conhecido como o pai dos Estados Unidos por seu papel em The Cosby Show, viu sua reputação desmoronar após uma série de graves acusações de agressão sexual que se estenderam por décadas. Mais de 60 mulheres o acusaram de tê-las drogado e agredido entre os anos 62 mil. Em 2018, Cosby foi condenado a uma pena de 3 a 10 anos de prisão, tornando-se um dos primeiros casos de alto perfil que resultou em condenação no contexto do movimento #MeToo. Embora tenha sido liberado em 2021 devido a um tecnicismo legal, sua imagem ficou irreversivelmente manchada. Seu caso se tornou um símbolo de como as dinâmicas de poder podem ser usadas para abusar e de como as vítimas, ao levantarem suas vozes coletivamente, podem gerar mudanças. Segundo o Centro Nacional de Justiça para as Vítimas de Crimes, as agressões sexuais denunciadas costumam levar em média 20 anos para serem processadas judicialmente devido ao medo e às barreiras sociais que as vítimas enfrentam. Michigan Douglas, um dos atores mais respeitados de sua geração, enfrentou acusações de assédio sexual em 2018. Susan Brody, uma jornalista e autora, denunciou que Douglas se comportou de maneira inadequada com ela durante uma reunião de trabalho em 1983. Segundo Brody, Douglas usou linguagem sexualmente explícita,
fez insinuações desconfortáveis e criou um ambiente de trabalho hostil. Além disso, afirmou que, depois de rejeitá-lo, sua carreira profissional foi prejudicada por causa da influência dele na indústria. Douglas negou categoricamente as acusações e, em um movimento incomum, emitiu um comunicado público antes que a história se tornasse viral, chamando-a de infundada. A resposta proativa dele dividiu opiniões. Alguns viram isso como um ato de transparência, enquanto outros consideraram uma estratégia para evitar o escrutínio da mídia. Embora as acusações não tenham chegado aos tribunais, elas deixaram um impacto na percepção pública do ator. Um relatório de 2019 da Forbes revelou que 50% das pessoas acusadas de assédio no trabalho tomam medidas preventivas para contrabalançar o impacto da mídia, como emitir desculpas públicas ou negar os fatos antes que se tornem virais. Harvey Weinstein, embora não seja o foco direto desta análise, é uma figura central no contexto de muitas das denúncias mencionadas. Ou negar os fatos antes que se tornem virais. Harvey Weinstein, embora não seja o foco direto desta análise, é uma figura central no contexto de muitas das denúncias mencionadas. Weinstein foi acusado por mais de 80 mulheres, incluindo atrizes como Gwyneth Paltrow e Angelina Jolie, de assédio e agressão sexual. Esse caso não só levou à condenação de Weinstein em 2020, mas também desencadeou o movimento #MeToo e a força. Weinstein foi acusado por mais de 80 mulheres, incluindo atrizes como Gwyneth Paltrow e Angelina Jolie, de assédio e agressão sexual. Esse caso não só levou à condenação de Weinstein em 2020, mas também desencadeou o movimento #MeToo, uma onda global que empoderou vítimas a denunciarem seus agressores. O impacto de Weinstein é sentido em todo Hollywood, onde as produtoras e os estúdios implementaram políticas mais rigorosas para prevenir o assédio. Uma onda global que empoderou vítimas a denunciarem seus agressores. O impacto de Weinstein é sentido em todo Hollywood, onde as produtoras e os estúdios implementaram políticas mais rigorosas para prevenir o assédio. A queda dele marcou um antes e um depois na indústria, onde se questionaram dinâmicas de poder que antes eram consideradas inabaláveis. Segundo um estudo de 2018 da Time's Up, depois do caso Weinstein, 45% das empresas de entretenimento em Hollywood adotaram medidas internas para combater o assédio no local de trabalho.